O cristão, a legítima defesa, o desarmamento e a ditadura. O meu nome é Tony Pimentel e esse é o canal Cristão e Política. E aí, maninhos, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, eu já peço para vocês deixarem o gostei, compartilhar ele com seus amigos e se inscrever no canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco polêmico entre os cristãos: o armamento civil e a legítima defesa. Será que a Bíblia permite que o cristão tenha armas e se defenda de bandidos? Primeiro temos que saber se a autodefesa é permitida, depois se a defesa de uma terceira pessoa também é permitida, por fim, se podemos usar a violência, mesmo que letal, para isso. Bom, as armas e a autodefesa estão intimamente ligadas, já que você só pode se defender se tiver condições para isso. E um bandido dificilmente irá te atacar desarmado. A arma é uma ferramenta que equipara a sua força com a do bandido. A respeito da autodefesa, a Bíblia diz em Êxodo 22, 2 e 3 o seguinte: Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Esse texto mostra que Deus permite a autodefesa para proteger a sua própria vida, mas fica claro que para Deus a vida do assaltante é muito mais valiosa do que qualquer bem material que ele esteja te roubando. Portanto, matar um assaltante é considerada uma defesa legítima se a sua vida estiver em risco. Senão, você será culpado de assassinato. Parece justo. Em resumo, a sua vida é mais importante do que a vida do assaltante, mas a vida dele é mais importante do que qualquer bem material furtado. Agora vamos ver se a defesa de um terceiro também é permitida. Em Deuteronômio 22, de 22 a 27, temos algumas regras e punições a respeito do sexo fora do casamento e do estupro. No versículo 26, o estupro é comparado ao assassinato, e no versículo 27 é dito que seria permitido alguém defender a moça do estupro. Com isso, vemos que a defesa de uma terceira pessoa é lícita e também seria uma defesa legítima matar o estuprador para impedir esse ato abominável. Então, podemos concluir que a defesa de si mesmo e de um terceiro é completamente permitida no Velho Testamento, inclusive com o uso de força e matando o agressor se a vida do agredido estiver em risco. Bom, isso era óbvio. Como um ser humano, você tem o direito natural dado por Deus de se defender, assim como os animais têm as suas ferramentas de autodefesa, como presas, garras, chifres, veneno, odor, espinhos, cascos e outros. O ser humano tem o seu próprio corpo e também ferramentas forjadas, como facas, espadas, lanças e armas de fogo. O direito à vida pressupõe o direito à defesa, e o direito à defesa pressupõe o direito ao uso de armas. Mas por que a legítima defesa e o uso de armas é um assunto tão polêmico dentro do meio cristão? Provavelmente por causa do caráter pacífico de Jesus Cristo e de todo o Novo Testamento. Em Mateus 5, 38 e 39, Jesus faz um sermão que normalmente é confundido com pacifismo. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Porém, esse é um texto que deve ser interpretado segundo a cultura daquele povo. A tradução da Bíblia Strong para Mateus 5,38 é um pouquinho diferente. Está escrito o seguinte: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus deixa explícito que o tapa a ser ignorado era na face direita, que tinha um sentido de ofensa e humilhação, não de agressão pura e simples. Ou seja, quando alguém te humilha, não reaja à humilhação, não devolva na mesma moeda. O que corrobora com Lucas 14:11, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. A humilhação não deve ser respondida com humilhação, e muito menos com violência física. Paulo deixa isso claro em Romanos 12, de 17 a 21. Não paguem a ninguém o mal com o mal.
procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Deus quer que sejamos pacíficos, mas há uma grande diferença entre ser pacífico e pacifista. Pacífico é quem ama e almeja a paz. Pacifista é quem se opõe totalmente ao uso da violência ou da força em qualquer circunstância. Ser pacifista é aceitar inclusive o mal para não se opor a nada e nem a ninguém. Isso vai completamente contra a natureza divina. Jesus mesmo usou de violência quando expulsou os cambistas do templo. Em João 2,15 está escrito: Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isto daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado! Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. O chicote que Jesus fez era um dos armamentos mais violentos que existiam naquela época, daqueles que podiam arrancar tiras de pele de uma pessoa, e Jesus a usou para ameaçar os cambistas no templo. Sabendo que, de fato, o templo era de propriedade de Jesus, vemos que se armar e usar essa arma para se proteger e proteger a sua propriedade é uma atitude legítima, já que Jesus nunca pecou. Cristo também orientou o uso de armas em Lucas 22:36, mostrando que era lícito levar um armamento para se defender. Então Jesus disse: Pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. E também Jesus faz um alerta importante em Lucas 11:21. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Jesus fala isso de maneira positiva, sem colocar nenhum juízo negativo ao fato de uma pessoa estar bem armada e guardar os seus bens. Já em Mateus 26:52, parece que Jesus é contra o uso de espada, quando repreende Pedro. Mas será que é isso mesmo? O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Aí Jesus disse: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Nesse texto, Jesus repreende Pedro por ter atacado Malco, e alguém pode pensar que o problema ali era a defesa de Jesus. Ou seja, de que Jesus estava dizendo para Pedro que ele não poderia nem se defender, nem defender o seu mestre. Mas o fato é que no versículo seguinte, Jesus explica sua repreensão. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer?
Portanto, fica claro que o problema não era se defender de uma injusta agressão, já que, se fosse preciso, Deus mandaria os anjos para defender Jesus. Mas era justamente o propósito Jesus ser preso e morto para cumprir os planos de Deus. De qualquer forma, você pode ser um cristão pacifista, aquele que prefere morrer do que se defender ou defender uma outra pessoa. Esse é um direito seu, mas você não pode exigir que os outros também ajam assim, já que isso não encontra fundamento bíblico. E mesmo se encontrasse em Mateus 5,38, por exemplo, esse seria um mandamento para os crentes, não para o mundo. Mas e sobre o sexto mandamento, que está em Êxodo 20:13 e que diz: não mate, ou não matarás em outras traduções? A palavra matar nesse versículo é hatsak, e segundo a Bíblia Strong significa matar, assassinar, cometer homicídio, ou assassinato premeditado, ou ainda assassinato por vingança. O que é totalmente diferente de legítima defesa. Matar por legítima defesa continua sendo permitido por Deus. Eu sei que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Por isso, não devemos de forma alguma buscar agredir alguém. O cristão não ataca com armas para conquistar território. O cristão convence por meio de argumentos que o Espírito Santo nos dá, como está escrito em 2 Coríntios 10, 3 e 4. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. A pergunta que não quer calar é: se o cristão for a favor do desarmamento civil, ou seja, que o cidadão não possa se defender de bandidos, aonde estarão as armas de um país? E a resposta é: as armas estarão nas mãos dos criminosos que já não respeitam a lei, muito menos a lei do desarmamento, e nas mãos dos policiais. Mas existem policiais suficientes para garantir a sua segurança em qualquer lugar que você for? Na sua casa, na rua, na cidade, na roça, em uma trilha na natureza? Não, isso é fisicamente impossível. Policial não é segurança particular, apenas os milionários têm recursos financeiros para contratar guarda-costas. E são exatamente esses que fazem campanha a favor de desarmamento. Não sejam enganados pela turma do desarmamento. Entenda que Luciano Huck, Ivete Sangalo, políticos desarmamentistas como Marcelo Freixo, os urubus do STF, não são contra eles se defenderem de bandidos. Tanto é que todos esses têm seguranças fortemente armados. O que eles são contra é que você se defenda de bandidos. A sua vida não é importante para eles, mas a vida deles, claro, é importantíssima. Para finalizar, saiba que o desarmamento civil sempre foi usado por governos ditatoriais para dominar o povo. Em 1 Samuel 13,19, os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças, por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. E no versículo 22, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança, só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. O século XX está repleto de exemplos de governos que utilizaram o desarmamento civil a fim de implantarem regimes ditatoriais. Em 1911, a Turquia desarmou sua população. Em seguida, mais de 1,5 milhões de armênios, impossibilitados de se defenderem, foram caçados e exterminados. Em 1929, a União Soviética também desarmou a sua população. Em seguida, cerca de 20 milhões de dissidentes desarmados foram mortos pelo governo comunista. Em 1935, a China realizou o desarmamento civil e pelo menos 20 milhões de perseguidos políticos foram assassinados pelo governo comunista. Em 1938, a Alemanha desarmou a população e cerca de 13 milhões de judeus e outros não-arianos foram exterminados pelo governo nazista. Em 1956, o Camboja desarmou a sua população e 1 milhão de pessoas foram assassinadas pelo governo comunista. Em 1964, a Guatemala tirou as armas dos cidadãos e cerca de 100 mil índios maias que resistiram por séculos à submissão dos colonizadores foram perseguidos e mortos. Em 1970, Uganda desarmou a população e cerca de 300 mil cristãos foram aniquilados pelo governo. Em contraposição, o país mais livre do mundo, os Estados Unidos, tem na sua segunda emenda da Constituição a garantia da livre defesa armada, inclusive contra o próprio Estado, caso esse se torne um Estado ditatorial. Mas e se as leis de um país proíbem o armamento civil?
Então ficamos com o texto de Romanos 13:1, que diz o seguinte: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Você não pode desobedecer às leis do país, mas pode lutar politicamente para que as leis sejam mudadas a fim de garantir as suas liberdades antes que seja tarde demais. Resumindo biblicamente, a autodefesa é permitida. Defender uma terceira pessoa também é permitido. O uso da violência para isso, mesmo que letal, é justo, mas matar alguém que não oferece risco de morte a você ou a outra pessoa é proibido. Bom, por hoje é isso, pessoal. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o que a Bíblia diz a respeito do direito à legítima defesa e à liberdade de possuir armas. Você concorda comigo ou discorda? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais!